Glorificado seja o nosso Deus, que nos dá a oportunidade de chegar diante da sua presença, para exaltá-lo, para bendizê-lo, para colocar diante dele os nossos agradecimentos, mas também as nossas petições. Por isso nós ficamos felizes na sua presença, sabendo que o Senhor concede paz aos nossos corações. Por isso que em Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, nós lemos: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Vamos orar. Santo Deus eterno, Deus bendito, nós te damos graças, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. Recebe o nosso culto, recebe a nossa gratidão, recebe, ó Pai, o nosso louvor, ó Deus. Ó Deus eterno, que o Senhor possa comunicar a Tua boa palavra aos nossos corações e atender, ó Deus, as nossas petições segundo a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor hoje será trazida pelo nosso pastor, que estará abordando o tema os passos para desenvolver a salvação, baseada na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos de 12 a 18. Que os irmãos possam cultuar ao Senhor e absorver da palavra do nosso Deus o alimento espiritual para as suas vidas. Amém, irmãos. Mohammed tinha um sonho de ter uma família. O grande dia chegou e ele se casou. E agora, como de costume na maioria dos países árabes, ele tinha a obrigação de trazer ao mundo um herdeiro ou uma herdeira, de preferência um herdeiro. Mas os anos foram se passando e nada desse herdeiro chegar. Os familiares, parentes, vizinhos começaram a sufocar com perguntas. Por que vocês não têm um filho? E isso pesava cada dia mais sobre ele. No período do Ramadã, os muçulmanos são incentivados a buscarem a Deus e pedirem a Alá algo que eles desejam muito. Mas nesse período do Ramadã especificamente, ele foi convidado para uma reunião às escondidas com cristãos que ele conhecia. Ele aceitou e foi a essa reunião. Durante a reunião, foram incentivados a fazerem pedidos de oração específicas. Ele e sua esposa tomaram coragem e pediram o favor da gestação tão esperada. Toda aquela igreja reunida naquela sala se levantou e orou por eles naquele momento. O casal continuou frequentando aquelas reuniões de oração. Mas 2 meses depois daquela primeira vez que eles foram, eles chegaram ali com uma notícia. A tão sonhada gestação tinha acontecido. E eles queriam ali, junto com aqueles irmãos, trazer em pública a notícia que eles tinham decidido seguir ao Mestre Jesus. Porque tinha sido Jesus e não Alá que tinha concedido para eles esse desejo tão esperado. Ore para que mais muçulmanos tenham um encontro com Jesus durante o mês do Ramadã, pois nesse período especificamente, eles ficam mais abertos para falar sobre coisas de Deus, e assim é um caminho aberto para que o Evangelho de Cristo alcance esses corações. Missões Mundiais está presente nessa região através de projetos sociais e de esporte. Senhor, surpreende.
paz, irmãos. Chegamos num momento, esse momento muito importante, né, em que estaremos intercedendo em oração ao nosso grande Deus. E vamos ler uma porção da palavra do Senhor que se encontra no livro de Efésios, no seu capítulo 6, no versículo 18, que diz assim: Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te somos gratos por estarmos aqui, Senhor, neste momento, reunidos em Teu nome para interceder, Senhor, por todos os projetos de nossa igreja, interceder pelos nossos irmãos em Cristo, pela nossa família. Que o Senhor tem tido cuidado, porque nós cremos que o Senhor tem tido cuidado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. E nós, Pai, nós te pedimos, Pai, que o Senhor esteja à frente de todos os projetos, do centenário, esteja à frente das nossas congregações, abençoando nossos obreiros, Senhor. Abençoando, Senhor, aqueles que estão enfermos, enfrentando dificuldades, saúde financeira, Senhor, espiritual, Senhor, que o Senhor esteja dando a cura e fazendo a Tua vontade prevalecer em nossas vidas, Pai, porque dependemos de Ti, porque o Senhor é Deus sobre todos os deuses, não há outro igual a Ti, Senhor. E neste momento de intercessão nós sabemos que o Senhor é o Senhor Jesus, o único intercessor, é aquele, Senhor, que nos perdoa, é aquele que está à frente de todos os projetos de nossas vidas, e que a palavra dele é soberana e afinal, porque ela é agradável. E nós choramos, Pai, neste momento, pedindo perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Minha razão de viver é te conhecer, proclamar tua glória, alcançar meu povo. Eu quero ver os cativos libertos do mal, todos de confessando a Cristo Senhor. Vem com teu reino e multiplica o pão da vida, minha razão de viver.
testemunhar e multiplicar teu grande amor, o meu viver é te amar e nas tuas mãos eu quero estar. O meu viver é testemunhar e multiplicar teu grande Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estamos juntos para meditar na palavra do Senhor e eu quero convidar você a, neste momento, abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia no livro de Filipenses, em seu capítulo 2, do verso 12 até o verso 18. Filipenses 2, 12 a 18. Diz assim este texto: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vamos orar? Senhor, mais uma vez eu lhe agradeço a oportunidade de compartilhar a sua palavra com os meus irmãos, com o teu povo. Agradeço, Senhor Deus, esta bênção e rogo mais uma vez que cada um possa compreender a sua palavra, aplicá-la em sua própria vida e compartilhá-la a todas as pessoas com quem convivem, para que possam, além de experimentarem a vida eterna em Cristo Jesus, também possam desenvolver a sua fé, a sua vida cristã, a sua saúde espiritual. Eu rogo, Senhor, a tua misericórdia e faço isso no nome de Jesus. Amém. Pois bem, o texto que eu acabo de ler é o texto que o apóstolo Paulo está trabalhando com a igreja de Filipos, e ali no capítulo 2 ele faz algumas exortações sobre amor fraternal, sobre humildade, e ele fala do exemplo de Jesus Cristo em que ele se humilhou para que nós pudéssemos experimentar da graça e da salvação. E aqui nos versos 12 até o verso 18, Paulo então tem como subtítulo deste bloco do texto bíblico: desenvolver a salvação. Quando eu falo desenvolver a salvação, não estou falando em fazermos algo para sermos salvos, mas aqui está falando sobre saúde espiritual. Assim como
um recém-nascido ou uma criança, um bebê, ele precisa de nutrientes para poder se desenvolver. Da mesma forma, nós, espiritualmente falando, quando aceitamos a Cristo, nascemos novas criaturas. Quem está em Cristo, nova criatura é. É uma outra realidade, é um outro tipo de pessoa, é uma nova forma de ver a vida, é uma maneira diferente de lidar com os problemas e com as circunstâncias. E como somos novas criaturas, bebês, que precisam de alimento para desenvolvermos a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã e o nosso relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo, então, ele expressa a sua preocupação para com os filipenses, para que eles possam desenvolver a vida espiritual deles. Então, Paulo estava tratando aqui com os seus irmãos, com suas ovelhas, sobre maturidade, ou melhor, saúde espiritual e, consequente, maturidade espiritual. Por esta razão, nesse momento eu quero compartilhar com os irmãos os passos para o desenvolvimento da salvação, ou os passos para desenvolvermos nossa salvação. Lembrando que esta palavra salvação está ligado com saúde espiritual. A sua saúde quer dizer, desenvolva a sua vida espiritual aqui, agora, no cotidiano, no dia a dia. Porque assim como qualquer criança que nasce, ele já nasce com características. Filho de alguém, filha de alguém, nós, em Cristo, nascemos filhos de Deus. Mas como filhos, estamos em processo de crescimento, precisamos desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Então, qual seria o primeiro passo para desenvolvermos nossa salvação? Nos versos 12 e 13 nos indica, então, qual é esse primeiro passo. Diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Primeiro passo para podermos desenvolver a nossa vida espiritual de maneira saudável é quando temos consciência da presença e a ação de Deus. Vou repetir. O primeiro passo para podermos desenvolver a nossa saúde espiritual, nossa salvação, é quando temos consciência da presença e ação divina. O apóstolo Paulo, ele faz um elogio aqui, ele elogia a igreja dizendo: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas também, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Paulo sabia que Deus tinha um plano para a vida daquela igreja e que o seu plano era bom, o seu plano era perfeito e que nós precisávamos ter sempre consciência de que Deus inicia o processo quanto a sua aplicação, tanto o querer quanto o efetuar, tanto o desejo quanto o fazer. Deus trabalha em nós para que possamos desenvolver essa nossa vida com Ele. Ele nos possibilita. É claro que quando eu falo Ele tanto querer quanto efetuar, não está dizendo que Deus aperta um botãozinho e nós somos que nem robozinhos obedecendo às ordens. Não. Ele inicia o processo, ele te desafia, ele faz você ter o desejo, ele lhe mostra as bênçãos de buscar e viver na presença dele. Ele lhe mostra o privilégio que é servir a Deus. Ele lhe mostra o que nós podemos ganhar
edificando nossa vida num relacionamento com Deus. E como consequência, nós colocamos nossa vida à disposição a Deus e Ele vai abrindo as portas. Como nós muitas vezes afirmamos, Deus está no controle de todas as coisas. Ele coloca em nosso coração a certeza de que Ele sempre dará a resposta às nossas necessidades. E quando nos colocamos, nos jogamos, confiamos em Deus, sabemos que, independentemente do que aconteça, Deus está no controle de todas as coisas. Eu penso nesse texto lembrando um pouco da minha própria experiência quando hospitalizado. Ali no hospital, tentando entender o que estava acontecendo, num primeiro momento assusta, num primeiro momento nos leva a fazer muitas perguntas e muitas dúvidas surgem. Mas, quando nós paramos, Senhor, o Senhor está aqui, eu quero falar com o Senhor, preciso da sua orientação, preciso que o Senhor me mostre como reagir, como agir diante de tanta coisa que está acontecendo ao mesmo tempo. Ali percebemos, principalmente nesses momentos, a presença de Deus nos guiando, nos orientando, nos mostrando. E Ele faz isso com todos os seus filhos e filhas. Às vezes nós que estamos do lado de fora não percebemos isso, achamos que está tendo dores, está sofrendo porque os médicos... Mas o nosso Deus continua cuidando dos seus. Ele faz tanto querer quanto efetuar. Ele dá calma ao coração tanto quanto direciona para que tudo seja feito da melhor forma possível. 2 Coríntios capítulo 3, versos 4 e 5, diz-nos o seguinte: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Cristo. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Deus é que nos supre. E aí Ele nos ajuda a ter consciência, a perceber a sua presença. Primeiro, cremos, Deus está aqui. Segundo, vemos Deus agindo quando o buscamos de todo o coração. Isso é fato. Eu experimentei isso. Conversando com irmãos que foram hospitalizados, eles compartilham, experimentam. Hoje eu tive a grata alegria de conversar com um jovem que se chama Wender, que estava internado comigo. Eu não lembrava do nome dele, acho que aí o Covid está me prejudicando bastante. Lembro da fisionomia, mas não consigo trazer à memória o nome. E foi uma situação muito interessante, porque a irmã auxiliadora, conversando com ele, se não me engano, por causa de um cachorrinho ou a compra, ficou picado no começo da minha conversa com ela, mas enfim, este jovem conversando falou que teve Covid e que aí ela falou, meu pastor também, e ele contando que um pastor orou por ele, orou com ele e tiveram contato, e era eu. E aí foi muito interessante que a irmã Dora ligou para mim, para falar, pastor, tem um jovem aqui que só vai falar com você se você adivinhar, lembrar do nome dele. E eu não consegui, irmão. Eu falei, mas eu peço perdão, não estou conseguindo. Eu lembro de todos os rostos que estavam comigo no hospital, mas eu não lembro. E quando sou eu, o Wender, que maravilha. E foi uma festa, é muito bom. Ali tivemos a oportunidade de orar com ele, de agradecer a Deus, de pedir a bênção sobre sua vida, de saber que Deus estava ali também cuidando de nós. Portanto, se queremos desenvolver a nossa vida espiritual, precisamos sempre ter consciência da presença e a ação de Deus em nossas vidas. Ok? Primeiro passo. Segundo passo, quando nós lemos ali em Filipenses, capítulo 2, no verso 14 e 16, diz assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas,
para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. E no verso 16 conclui, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O apóstolo Paulo estava com um desejo muito grande, o desejo de, quando ele chegar na presença de Deus, ele ver suas ovelhas, aqueles com quem ele levou o evangelho, em volta de si, e o seu coração se apaziguar, dizendo, poxa, não corri em vão, não foi inútil o meu trabalho. Paulo sempre se preocupou em ser coerente naquilo que ele vivia, com aquilo que ele ensinava. Por isso que diz, fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. A Bíblia diz, afirma que o mundo está em trevas. O pecado faz as pessoas se cegarem, não verem. Elas caminham tateando, tentando acertar, tentando viver uma vida feliz, uma vida saudável, mas eles vão por erros e acertos. A palavra de Deus nos mostra, nos ensina, de que quando nós estabelecemos um relacionamento com o Senhor Jesus e possibilitamos o desenvolvimento dessa vida espiritual, nós, através do nosso comportamento, através de nossas atitudes, vamos refletindo o que cremos. Por isso, o segundo passo para que possamos desenvolver a nossa salvação é aquela em que a nossa ação deve ser coerente com a palavra de Deus, ou a palavra da vida. Lembrem-se, para que possamos desenvolver a nossa vida espiritual de forma saudável, precisamos tornar as nossas ações, o nosso comportamento, coerente com a palavra da vida. Paulo começa dizendo, façam tudo sem murmuração, nem contendas. Olha a harmonia. Paulo, da nossa boca não devem sair palavras e nossos comportamentos não devem promover divisões. E aí diz, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Esse mundo está em trevas, este mundo está pervertido e corrupto, e a única forma de nós fazermos a diferença na vida das pessoas é permitir que este Deus, que é a luz do mundo, nos torne luzeiros, de tal maneira que as pessoas vejam que a luz que eu estou emitindo é a luz que vem da palavra da vida, que se chama Jesus Cristo. Portanto, meu irmão, nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo de medo, um tempo de pavor, um tempo de dúvidas, um tempo em que as pessoas estão falando coisas sobre as outras, sem conferir se é verdadeiro ou não, só porque ele não faz parte do meu grupo. E nós devemos aprender com a palavra de Deus, que diz que da nossa boca nós não podemos, sob hipótese nenhuma, transmitir palavras de maldição a ninguém, mesmo que seja sem querer. Nós temos que nos esforçar. Porque como nós lemos no Novo Testamento, o anjo, melhor, Satanás queria pegar o corpo de Moisés. Olha que coisa, talvez você não saiba disso. Ele queria pegar o corpo de Moisés para, através com este corpo, de repente, ele
provocar um tipo de idolatria no povo de Israel. E o texto bíblico conta que o anjo do Senhor não permitia. E o anjo do Senhor poderia até soltar maldições e tudo mais, mas o anjo do Senhor dizia: que o Senhor te repreenda, que o Senhor te corrija, que o Senhor ponha a sua mão mostrando para você que você está errado. Às vezes nós ficamos indignados com algumas coisas e ao invés de orarmos, ao invés de Senhor, tem misericórdia, ao invés de Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, ou eles sabem o que fazem, mas o Senhor tenha misericórdia para que eles venham a se arrepender, muitas vezes nós verbalizamos palavras que nem muitos incrédulos não utilizam. Nossas palavras precisam ser tiradas da palavra da vida. Não pode ser tirada da nossa interpretação social, ideológica, política ou qualquer coisa que vá. Crente em Jesus Cristo, ele pode ter até a sua preferência política. Político tal, político B, C, D, não há problema nenhum. Mas o crente em Jesus Cristo usa os valores em Cristo para apoiar e para questionar. E o faz sabendo de que a vingança é do Senhor, não nossa. Nós somos chamados para ser luzes. Mas se nós usamos os mesmos argumentos dos incrédulos para rebater os outros, nós deixamos de iluminar o ambiente onde nós estamos e nos tornamos iguais aos incrédulos. Portanto, sejamos luz no mundo. E esta luz só vem através de Jesus Cristo. Se nos ofendem, se tentam nos proibir, se tentam nos atacar, respondemos com palavras de graça, de amor e de temperança. Não repetimos informações que não podemos comprovar. Não valorizamos o pecado. Podemos apontar o pecado, mas precisamos salvar o pecador através da pregação da palavra em Cristo Jesus. Muitas pessoas muitos de nós acabam usando até aquele ditado: ficamos tão preocupados com a sujeira que muitas vezes na água, que muitas vezes jogamos o bebê junto com a água, ao invés de tirarmos o bebê, jogarmos a água e colocar água nova. Precisamos continuar a ter uma ação coerente com a palavra da vida. Efésios, capítulo 5, verso 8, o apóstolo Paulo, mais uma vez, nos ensina a como precisamos ter esta coerência. Efésios, capítulo 5, verso 8, diz assim: pois outrora vocês eram trevas, porém agora vocês são luz no Senhor, andai como filhos da luz. Nós temos que andar como filhos da luz. Ok? O segundo texto, o Senhor Jesus nos ensinou ali no Evangelho de João, capítulo 8, verso 12. Disse assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Portanto, nossas palavras precisam ter harmonia com nossas atitudes. E nossas atitudes precisam ser o reflexo natural daquilo que temos tirado da palavra da vida, que é a Bíblia, que é o nosso livro de regra e prática, fé e prática. Por fim,
nós aprendemos que um outro passo que precisamos dar continuamente para desenvolver a salvação, a nossa maturidade espiritual, o nosso crescimento, nós encontramos nos versos finais ali, nos versos 17 e 18. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim também vós, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo estava dizendo, se for necessário eu ser colocado como sacrifício para que, pela minha morte, pela minha libação, que é o derramar da minha vida, vocês sejam felizes, vocês se alegrem e celebrem, então eu estou feliz com isso. Portanto, o que eu peço, alegrem-se comigo. Paulo estava trabalhando com um outro princípio que é muito importante no desenvolvimento da nossa salvação, que é a harmonia mútua do compartilhar. O que eu quero dizer com isso? Como crentes em Jesus Cristo, somos chamados a um relacionamento permanente com Deus, em comunhão, em harmonia. O mesmo vale entre nós. Precisamos, no desenvolvimento da nossa fé, estar continuamente estabelecendo uma harmonia na minha convivência com o meu irmão, partilhando o que eu tenho recebido com aquele que está comigo, repartindo as experiências da graça e do amor. Se sou abençoado, a bênção não é minha, a bênção me foi dada para compartilhá-la. Lembro-me de uma história que um pregador há muitos anos contou-nos, de que nos céus existe uma despensa. E cada um de nós tem a chave dessa mesma despensa, que é a multiforme graça de Deus, a graça de Deus de várias formas. E que precisamos aprender a ir em direção a esta despensa, abri-la e ver ali todas as bênçãos de Deus e tirá-la daquele lugar, não para nós, mas para distribuirmos aos outros. Como nós temos estudado no livro de Atos, capítulo 2, eles distribuíam aos irmãos aqueles que tinham necessidade, porque todos eles tinham tudo em comum. O que é meu é seu, o que é seu é meu. Nós estamos falando de bens, irmãos, propriedades. Não. Apesar de, em certo sentido, poder incluir, o que estamos falando é que o nosso Deus nos chama para criar uma relação de harmonia, em que o meu irmão se sinta bem se aproximando de mim e eu possa me sentir bem me aproximando dele, sendo possível até, se necessário for, quando houver necessidade, eu abrir mão de algo e dizer, toma, é teu, fica com ele. Porque eu sei que você vai cuidar disto tão bem quanto eu cuido, de repente até melhor. Ou porque você precisa mais do que eu fui abençoado, agora é a sua vez de viver esta bênção. O apóstolo Paulo desafia os filipenses a entenderem de que ele estava feliz, se ele precisasse até abrir mão do conforto dele para que eles pudessem viver esta salvação saudável, de crescimento, de maturidade, que eles se tornassem luzes no mundo em trevas, então ele faria com a maior satisfação. Deus não nos pede sacrifícios, mas quando somos capazes de sacrificar o nosso bem, nosso próprio bem-estar, para que o outro se sinta bem, estamos descobrindo a imensidão do amor de Deus, como ele nos atingiu, ele vai nos usar para atingir a outros com seu amor e misericórdia. Quando nós lemos o texto de 2 Coríntios, capítulo 7, verso 4, nós encontramos esta afirmação de Paulo. Muito grande é a minha franqueza para convosco,
e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Você gostou disso? Eu não acho legal, tribulação, mas Paulo fala, vou repetir, preste atenção, muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa, sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Paulo estava falando de dor, falando de dificuldade, mas aqui ele está dizendo, eu tenho um relacionamento com vocês que eu os amo profundamente, e vocês aí, eu aqui, nós estamos sofrendo juntos. E vamos enfrentar isso juntos. Vamos suportar isto juntos. Vamos vencer isto juntos. Porque a promessa que temos em Cristo Jesus, o que nos está prometido é muito melhor do que possamos imaginar ou pedir. Vamos desenvolver a nossa salvação, meus irmãos. Vamos desenvolver a nossa vida espiritual. Vamos aproveitar esse tempo de um mundo em trevas, de um mundo corrupto. Vamos aproveitar este tempo em que as pessoas estão sem esperança. E vamos mostrar a elas, e vamos ensinar a elas, vamos ajudá-las a encontrar a luz que há em Cristo. A experimentar da esperança que há em Cristo. A viver a graça que vem de Cristo. Mostrar a eles que, apesar de toda essa tribulação, de toda essa preocupação, o Senhor é aquele que faz tanto querer quanto efetuar. É aquele que está à frente, nos conduzindo, nos sustentando, nos fortalecendo. É tempo, irmãos. É tempo de fazermos a diferença na vida daqueles que estão à nossa volta. O quanto antes. É fato, Jesus está voltando. E somente aqueles que na sua relação com Deus estão em busca do desenvolvimento, da maturidade, da saúde espiritual, vão poder reconhecer Jesus. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia é repleta de ensinos mostrando que no mundo, além das aflições, nós teríamos aqueles que se apresentariam como salvadores, como aqueles que têm a solução, que vão resolver. E não é Jesus. E a palavra de Deus ensina, e principalmente o Senhor afirma que se não fora o Senhor, muitos de nós poderiam se perder. Mas por amor aos seus filhos, Deus cuida, não permite que sejam enganados. Portanto, eu lembro até, me veio à mente agora um exemplo, na verdade, com relação a crianças, a bebês. Eu estava num shopping e estávamos família e tudo mais, e num dado momento eu parei aguardando minha família, meus filhos se aproximarem, e um menino, uma criança, chegou perto de mim e agarrou a minha perna, abraçou a minha perna, como as crianças fazem quando estão perto dos pais. E ficou ali, eu fiquei olhando para ele, vendo como seria a reação dele, e eu percebi que tinha um senhor olhando para nós, e eu fiz aquela cara. Aí eles começaram a rir, e foi quando o menino parou, olhou para cima e viu que não era o pai dele. Aí ele soltou, eu dei um sorriso para ele, e o menino ficou com cara de choro, olhando. Aí viu o pai e saiu correndo na direção do pai. É isso que acontece com relação à imaturidade. O imaturo agarra qualquer perna que tiver no caminho, para justamente se sentir seguro. E muitas vezes, por causa disso, acaba caindo em armadilhas. Só depois descobre que não estava no lugar certo. O desenvolvimento, a maturidade, o crescimento espiritual nos proporciona identificar logo de cara onde está o nosso Senhor e o que devemos fazer, como devemos fazer. Portanto, amados, vamos desenvolver a nossa salvação. Vamos levar esse desenvolvimento aos outros irmãos da igreja. Vamos permitir que
tenhamos consciência da presença de Deus nas nossas vidas. Vamos viver uma vida coerente. Aquilo que eu falo é aquilo que eu sou. Aquilo que eu sou é que eu aprendi nas Escrituras. Vamos, irmãos, ter um coração que partilha. Compartilha, sejam as alegrias ou as tristezas. Para que a nossa vida espiritual seja desenvolvida de maneira saudável. Essa é minha oração por sua vida. E eu espero de todo o coração que você possa aplicar estas verdades no seu dia a dia, ensinar a outros e juntos servirmos ao Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado mais uma vez pela meditação de Tua Palavra. Que a nossa fé, mais do que nunca, a partir deste momento, se desenvolva de tal maneira que cheguemos à maturidade. Maturidade tal de poder ensinar a outros a Tua vontade e a Tua verdade. Rogamos, ó Deus, o seu cuidado, o seu perdão e agradecemos a oportunidade de estarmos aqui juntos. Eu oro e agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e até o próximo culto. Glorificado seja o nosso Deus. Hoje tivemos a oportunidade de adorar ao nosso Deus, ao Eterno, único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Tivemos a oportunidade também de clamar com as nossas vozes e expor diante do Senhor as nossas aflições, os nossos anseios e ouvir a voz do Senhor através da palavra que foi pregada. Por isso que o nosso coração se enche de gratidão e é por esse motivo que nós vamos orar nesse momento. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva e que é eficaz, que produz em nós, ó Pai, um efeito, produz transformação, produz mudança, Deus. Através dela, a nossa alma é refrigerada, é revigorada pelas Tuas promessas que nunca falham. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos ouve, porque podemos colocar diante do Senhor as nossas aflições, os nossos dilemas. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, ó Pai, pelos Teus filhos aqui reunidos e que cada um, ó Deus, possa experimentar da paz que excede todo o entendimento. E essa paz nós só encontramos no Senhor. E é por isso que nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos.